Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 3 minutos. Começa agora o seu jornal Águia Web com as principais notícias do Brasil, do Piauí e, é claro, aqui da cidade de Barras. Muita denúncia, muita reclamação e você vai ter total conhecimento sobre. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então antes de nós começarmos aqui com as informações, eu queria deixar para você aqui o nosso WhatsApp. Você pode estar mandando lá suas reivindicações, suas denúncias ou até mesmo a sua participação popular. O número do nosso WhatsApp é 994879879. Repetindo, 94879879. Está aí na tela para você mandar suas denúncias, as suas reivindicações, enfim, mande lá que a gente vai estar exibindo aqui, tá certo? Esses últimos dias teve muitas reivindicações a respeito da água, entendeu? Então, se tiver algum problema aí, água, energia, estrada, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a reivindicação, nos contate aqui através desse WhatsApp. Iremos exibir aqui e se precisar nós iremos até lá fazer uma reportagem, tá bom? Então vamos lá ao nosso giro de informações. A gente tem uma reportagem aí da Rádio Gov, a gente vai colocar aqui para você e já voltamos aí comentando aí sobre esse assunto. Escute aí. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, têm até sexta-feira, dia 20, para contestar descontos associativos não autorizados nos benefícios. O procedimento é necessário para aderir ao acordo de ressarcimento e garantir a devolução dos valores. Até agora, mais de 6.300.000 pessoas já contestaram as cobranças e cerca de 4.300.000 aderiram ao acordo. A contestação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios. Após o pedido, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para apresentar resposta. Caso não haja manifestação ou sejam identificadas irregularidades, o sistema libera a adesão ao acordo. Os valores descontados entre março de 2020 e março de 2025 são devolvidos com correção em até 3 dias úteis após a adesão. Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o pagamento ocorre de forma automática. Para não cair em golpes, o INSS orienta que não envia links, SMS ou mensagens solicitando dados pessoais. Não cobra taxas, nem utiliza intermediários, e toda a comunicação ocorre somente pelos canais oficiais, aplicativo Meu INSS, site gov.br/INSS, Central 135 e agências dos Correios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Você está ouvindo o Jornal Águia Web.
Gente, então tá aí. Se você tem direito, se você foi lesado, se você foi penalizado a respeito deste assunto, né, a respeito dos descontos indevidos do INSS, você tem até sexta-feira, até o dia 20, para recorrer, né, para fazer a contestação, para que você não venha perder esses valores que você tem direito de receber. É algo que já é seu. Então, não perca o prazo, até sexta-feira. Eu costumo brincar aqui com vocês de que, infelizmente, o brasileiro só deixa tudo para a última hora. Não deixa para sexta-feira, não. É dinheiro jogado fora. Então, atente aí ao prazo, atente que até sexta-feira, dia 20, você pode estar fazendo aí, recorrendo aí para fazer a contestação desses valores, gente. Então, é coisa séria, né? Tem muita gente aí que foi lesada aí durante 5, 6 anos, né? Todo mês descontando ali 10, 20, 50, 70 reais. Quanto é que não dá? 5 anos aí, já dá uma bolada boa, como o pessoal fala aí, né? Já dá pra comprar o feijão. Então é bom ficar atento ao prazo para que você venha ter esse direito, né, de fazer esse ressarcimento aí. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia. Continuar aqui tô até no lugar errado. Vamos aqui para as notícias nacionais. Continuar aqui na notícia nacional, gente. Pessoal, o governo, a Anvisa, ela determina o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala. É isso mesmo. Pelo frasco do esmalte, né? É caro. Pelo esmalte é caro. Tô vendo aqui. A marca aqui é bem robusta, como se fosse uma cor fosca. Remete isso à riqueza, né? Mas enfim, é coisa boa. Mas a Anvisa determinou, né, com que fossem recolhidos esses esmaltes aí desta marca. O porquê você vai saber agora através da reportagem da Rádio Agência, tá bom? Então escute aí. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou nesta segunda-feira que esmaltes em gel da marca Impala sejam recolhidos por conterem uma substância proibida em cosméticos no Brasil. A resolução da agência foi publicada no Diário Oficial e se aplica a todos os lotes de 5 linhas de produtos: Plus Gel Esmalte Impala Gel, Gel Plus Impala Esmalte Gel Plus Impala e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear. O anúncio foi feito depois que a empresa responsável pela produção dos esmaltes comunicou o recolhimento voluntário dos produtos que contêm a substância trimetilbenzoil difenilfosfinioxide, o TPO, proibida para uso em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no país. A proibição dessa substância foi determinada em resolução publicada em 30 de outubro do ano passado, que também proibiu o DMPT, conhecido como dimetiltolilamina. São substâncias que costumam estar presentes nas fórmulas de produtos usados em unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel. Segundo a agência reguladora, a medida busca proteger contra riscos de câncer e problemas reprodutivos, tanto para quem usa quanto para quem manipula os produtos. De acordo com a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos e o TPO é tóxico para a reprodução e pode ser prejudicial para a fertilidade. A Impala foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kine. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, tá aí. A Anvisa determinou o recolhimento. Gente, hoje em dia é tanta coisa que prejudica, né, a saúde das pessoas, que acabam prejudicando de certa forma.
né? Porque hoje em dia, como o pessoal mais velho fala, tudo é química, tudo é na química. E aquilo ali causa reações nas pessoas, né? E a Anvisa, né, por ser um órgão, né, de fiscalização no controle sanitário, né, está fazendo aí a retirada aí desse lote aí desse esmalte em gel, né? Eu nem sei para que exatamente isso, mas eu sei que é caro. É diferente daqueles esmaltes em comum. Esmalte em gel tem uma funçãozinha, uma finalidade a mais, né? Então, mulherada, e também, né, tem alguns rapazes que usam, né? Então, cuidado aí com os esmaltes da marca Impala, de preferência o esmalte em gel. Tá bom, gente? Pessoal, a Polícia Federal, ela realizou uma operação, né? Deflagrou uma operação aqui no nosso estado, uma operação contra crimes de abuso sexual infantil, né? Online. Essa prática de crime é a prática de aliciamento contra crianças, adolescentes nas redes sociais. A rede social, gente, tem um ditado que as pessoas usam muito. Dizem que rede social não é terra sem lei, mas por muitas vezes tem se tornado sim uma terra sem lei, porque esses crimes cibernéticos, eles acabam envolvendo não somente adultos, mas também as crianças. Porque quando se fala em crime cibernético, a pessoa acha que é somente golpe, mas não. Tem crianças que são aliciadas, crianças que através, né, das redes sociais e através da internet, muitas das vezes acabam sendo prejudicadas, aliciadas, né, por pedófilos, homens, mulheres também, que fazem esse tipo de crime contra crianças, né? Então é algo assustador, e a Polícia Federal realizou uma operação contra esses bandidos, esses pedófilos que usam as redes sociais, que usam a internet para praticar esse tipo de crime, tá bom? Eu vou ler aqui para você uma reportagem do portal 180 Graus que diz assim: a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 17 de março, a Operação Guardião Digital, voltada ao combate de crimes de abuso sexual infanto-juvenil na internet. A ação ocorreu de forma simultânea em 17 estados, incluindo o Piauí, com o cumprimento de 34 mandatos de busca e apreensão e uma prisão em flagrante até o momento. No Piauí, os mandatos fazem parte do esforço nacional para identificar usuários que armazenam e compartilham ou produzem material ilegal envolvendo crianças e adolescentes. A corporação não detalhou as cidades ou perfis dos investigados, mas reforçou que o foco é o rastreamento e responsabilização de suspeitos no ambiente virtual. A operação coincide com a entrada em vigor da lei conhecida como ECA Digital, que atualiza o mecanismo de proteção de crianças e adolescentes online. A APF destaca a importância da prevenção, recomendando que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet pelos jovens e incentivem a comunicação de situações suspeitas ou desconfortáveis. Gente, é bom, é necessário, né? Como a própria Polícia Federal ela recomenda que os pais tenham controle do que os seus filhos veem e assistem na internet, porque tem muitos pais que acabam cometendo esse pecado de dar um celular para uma criança, né? Tem crianças que têm 5 anos, ela não quer mais um brinquedo, uma boneca, um carro, ela quer um celular. Tem pais que, como eu falei, acabam pecando. Às vezes o filho está ali inquieto, está chorando, o pai logo dá o celular,
né? O pai hoje em dia não quer mais educar, porque educar é difícil. Hoje em dia prefere dar um celular para a criança se entreter ali em um vídeo, em um jogo, do que, sabe, dar a devida educação. Então é importante, pai, você que é mãe, ter controle sobre o que seus filhos veem na internet. Porque esse tipo de crime, ele é mais comum do que parece. E aqui em Barras já teve um caso desse. Inclusive nós noticiamos aqui. Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal, pessoa com fotos, vídeos, conteúdos ilícitos, né? Relacionado a crianças e adolescentes, né? Então, gente, é perigoso. Tenha cuidado, veja o que seu filho está vendo na internet, com quem ele está conversando. Se seu filho passa muito tempo na internet com o celular, já é motivo de desconfiança. Então desconfie, é melhor prevenir do que remediar, tá bom? Então fica a dica aí, a nossa dica, e também da Polícia Federal, tá bom, gente? Agora vamos aqui, gente, vamos falar desse caso que de certa forma levanta uma revolta muito grande. O homem, né, que acabou tirando a vida daquele senhor na Avenida Frei Serafim, Teresina, né? A gente vai falar desse caso agora, né? Vou falar dele aqui. Inclusive nós temos até uma matéria aqui, né, do Cidade Verde. O governo, ele exonera o engenheiro autuado por homicídio, né, na Avenida Frei Serafim. Gente, é uma tristeza tão grande. Inclusive ontem, porque eu esqueci, gente, mas qualquer hora a gente mostra aí pra você. Inclusive tem até um vídeo, né, da mãe do mototaxista chorando, que fala, né, que até sonhou que alguém tinha morrido, né, e ela falou que mal sabia que era o filho dela que estava prestes a morrer. Enfim, uma comoção muito grande, gente. É algo triste, é algo lamentável. A pessoa está ali, viva, voltando do trabalho da esposa, e do nada a pessoa é atropelada por uma pessoa que estava com um carro cheio de maconha, seda, destrinchador e cerveja, né? E o pior, né, que infelizmente daqui a alguns meses com certeza esse cidadão vai estar preso. Hoje em dia o problema não é da polícia, o problema é da justiça. A polícia vai lá, faz o seu papel, cumpre o seu mandato, porém daqui a pouco a justiça acaba soltando, né? Nós temos aqui uma reportagem, ou melhor, uma matéria, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: o governo do Piauí exonerou o engenheiro Carlos Eduardo Marques do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado, do DR. A decisão foi oficializada por ato do governador e tem efeitos a partir do dia 16 de março de 2026. A medida foi adotada após o envolvimento do servidor em um acidente que resultou a morte do mototaxista Edson Barbosa Dias, de 47 anos, na Avenida Frei Serafim, no centro de Teresina, no último domingo. Por meio de nota, do DER lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família do mototaxista. Após a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, a Justiça manteve a prisão do engenheiro, que foi autuado em flagrante por homicídio qualificado em dolo eventual. De acordo com investigações, a vítima estava parada em um semáforo quando foi atingida na traseira e arrastada pelo veículo conduzido pelo engenheiro. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o impacto, o motorista foi arremessado e arrastado por alguns metros. O carro ficou com a parte frontal danificada e parou a uma distância do ponto inicial da colisão. Populares acionaram a polícia e a equipe de socorro logo após o acidente.
Informações da polícia apontam que o condutor dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool e com indícios de uso de droga. O homem estava cheio de droga mesmo, gente. Não era nem indícios de uso de droga. A gente viu, tem as imagens, gente. Tem as imagens aí desse engenheiro. Vou até colocar aqui para vocês aqui. Que tem a imagem que ele foi pego com destranchador, com maconha, com seda, ainda com baseado enrolado. Eu vou procurar bem aqui pra gente colocar para vocês. Não é nem indícios, é concreto, algo concreto mesmo. Tá bom, gente? É coisa séria. Seríssimo, né? Vou colocar aqui para vocês. Vou mandar aqui para pauta. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, eu não encontrei aqui, mas a gente vai estar colocando aí em uma publicação aí no decorrer da semana. Mas é algo mesmo lamentável, porque uma pessoa perde a vida, é como se a pessoa não tivesse valor algum, porque a polícia vai lá, cumpre o seu papel, prende, coloca atrás das grades, porém daqui a alguns meses a justiça acaba soltando. E é bem capaz dele entrar com recurso para ele voltar a ser funcionário aí do Estado. Que ele é engenheiro, né? Mas é uma confusão, gente. É algo lamentável, triste, que acaba comovendo não só a família, mas também quem está acompanhando este caso. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para as notícias aqui da nossa cidade, né? Cidade aqui de Barras. Gente, vamos falar aqui de um caso que aconteceu ali na escola Professora Maria de Jesus Carvalho, lá no CEPRO, Vila França. Um homem, né, um cidadão não, né, mas um indivíduo aí acabou roubando aí o botijão lá da escola, gente, lá da cantina. Gente, tem gente pra tudo nesse mundo. Engraçado é que eles entram por uns lugares improváveis, né? Às vezes o buraco pequenininho assim, mas consegue, botou a cabeça, pronto, tá lá dentro para roubar, gente. Gente, nós estamos precisando aqui em Barras de mais segurança. É claro, a polícia militar, civil também faz um ótimo trabalho, mas a gente tá precisando da guarda municipal também para dar esse reforço a mais, né, para que esse tipo de crime não venha acontecer com constância, né, porque infelizmente é algo comum aqui em Barras. Furto, assalto nem tanto, mas furto tá ali, ninguém tá vendo, tá lá um indivíduo roubando alguma coisa. A gente tem um vídeo aí, um trechinho aqui, ó, a gente tá colocando aí, ó, você vê aí, ó, cidadão aí, como quem não quer nada, pegou o botijão e levou. Mas botijãozinho desse aí cheio, ou então pela metade, aí vale 100 e pouco. Agora os vigia aí também, eu não sei onde é que tava, né? Porque vigia é pra ficar direto. Até onde eu sei, vigia não é igual professor, não. O professor foi lá, deu a aula, foi embora. Não, vigia não. Saiu um, já entrou o outro. É 24 horas para ter gente ali na escola. Mas tem uma situação muito crítica ali naquela escola.
E esses dias agora a gente tava lá, conversamos aí com o pessoal da direção, inclusive. Tá faltando alguns profissionais lá. Faltando digitador, faltando secretária, né? Dona Bia faleceu, que era secretária, né? Acabou, depois disso, pronto. O governo, né? Não sei, não mandou mais secretária. E ainda rouba o tijão. Será que tá faltando vigia também? Porque no dia que eu fui lá tinha vigia. Então, precisando, gente. A gente tá precisando da guarda municipal, a gente tá precisando de mais segurança. Principalmente na escola. Porque se um bandido rouba na escola, ele rouba em qualquer lugar. Tá bom, gente? Então vamos aqui. Gente, vamos falar desse caso aqui, essa repercussão muito grande aí que acabou tendo aí neste caso aí dessas duas crianças que foram levadas, né, levadas aí pela mãe e pela avó materna em frente a uma escola ali no bairro Pedrinhas. Inclusive, antes da gente começar a comentar, eu vou colocar o vídeo, né? Vou colocar um vídeo que a gente fez hoje, né, pro Silas TV. A gente vai postar, ou melhor, a gente vai mostrar o vídeo agora e depois a gente vai comentar, porque depois desse vídeo já teve informações novas, tá bom? Então assista o vídeo aí conosco. Silas, boa tarde a você que nos acompanha. Silas, na manhã de ontem, duas crianças foram levadas de frente a uma escola no bairro Pedrinhas, aqui na cidade de Barras. A situação aconteceu da seguinte forma: as crianças, antes de chegarem a entrar na escola, elas foram vistas entrando em um carro e o vigia, por sua vez, achou estranho essa movimentação e acabou acionando a polícia. E a partir daí, iniciou-se uma força-tarefa para encontrar essas duas crianças que foram vistas entrando neste veículo. Após novas apurações, novas buscas, foi constatado que as crianças estavam no poder da mãe e da avó materna, que se deslocaram do estado de Santa Catarina até o Piauí para buscar essas duas meninas. As crianças foram localizadas na tarde de ontem, na BR-135, no município de Bom Jesus. A distância entre as cidades é de quase 700 quilômetros. As mesmas foram conduzidas até a delegacia e agora o caso segue sob investigação para apurar os detalhes e a motivação dessa situação que acabou ocasionando com que essas crianças fossem levadas até o sul do estado. Volto com você aos estúdios, Silas. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, esse caso aí tá dando o que falar. Inicialmente, nós estivemos lá ontem, né? Ontem pela manhã, assim que a notícia se espalhou aqui pela cidade, nós fomos lá apurar. E de início, né, a população, as mães que estavam lá na frente preocupadas, inclusive até falei com uma pessoa da família. Eu acho que ela não estava sabendo muito bem, né? Mas ela falou que teria sido a avó paterna que teria levado as crianças, né? Depois, após novas apurações, novas investigações, também após a busca da polícia militar, que fez de forma incessável, né? A todo tempo fazendo essas buscas, foi constatado que quem teria levado as crianças teria sido a mãe e a avó materna. As crianças, antes de entrarem na escola, né, pelo menos a informação que nos passaram, que antes de entrarem na escola, a mãe e a avó chamaram as crianças, né? As crianças entraram no carro branco, Palio, um Fiat Palio. Agora, uma coisa invocada, acharam mais de 700 km. Esse Palio aí é um carro mesmo bom. O carro é bom, Palio é bom porque, gente, anda essa distância todinha. Eu acho que é voando mesmo. Mas enfim,
E após as crianças entrarem no carro, né, o vigia estranhou aquela movimentação, acionou a polícia, né, a todo momento, né, fazendo as buscas. Foram até Miguel Alves, falei com um colega meu da PM, ele falou: Beto, rapaz, a gente acabou de chegar em Miguel Alves. E isso foi cedo, gente. E essa mulher rodou por todo lugar, que ninguém achou. Foram achar lá em Bom Jesus. Eu acho que ela foi aqui por Miguel Alves, União, Teresina, porque os Esperantino não tem nem condição. É porque ele tem caminho, mas não faz sentido. Mas foi uma confusão muito grande. E agora está saindo a informação, ainda não é oficial, mas está saindo a informação de que quem tem a guarda das crianças é a mãe. É a mãe que levou, ela que tem a guarda das crianças. E quem estaria cuidando das crianças seria a avó paterna, né? E deu um nó na cabeça de todo mundo, porque graças a Deus, né, eu também não falei isso, que era sequestro, né? A gente viu muitos meios de comunicações, não só daqui, mas também do estado, né, falando em sequestro, mas a todo momento falando que foram levadas de frente à escola. Do ponto de vista popular, se caracterizou como sequestro, né? Mas a gente sabe que também tem o ponto de vista judicial, né? Porque se foi pai, mãe, avó, acredito eu que não se caracteriza como sequestro, né? Já que tem um parentesco, né? Mas diante de tudo isso, essa informação ela ainda não foi confirmada. Se a informação for confirmada mesmo, de que quem tem a guarda é a mãe, provavelmente quem vai ficar com as crianças é a mãe, né? Mas existe algo muito errado diante de tudo isso. A avó paterna não foi avisada, e o desespero, porque de certa forma as crianças elas foram raptadas mesmo, elas foram raptadas literalmente, porque ninguém soube, ninguém avisou. A pessoa veio lá de Santa Catarina, né, pra cá, pro Piauí, só pegar as crianças. Não pegou roupa, não pegou mala, não pegou nada, não avisou ninguém. Nem sei se levou documento, acredito eu que não, né? Porque as crianças, a gente sabe, o ano letivo acabou de começar. As crianças, para se matricular, elas precisam do documento. E o documento, acredito eu, que quem tem é a avó paterna, tanto que as crianças foram matriculadas. Então, gente, é uma confusão. Acredito eu que não levaram documento, não levaram nada. Foi, de certa forma, do ponto de vista popular, as crianças foram raptadas. Agora, do ponto de vista judicial, quem tem a guarda é que está, de certa forma, não é que é errado, mas também não está certo, né? É uma confusão muito grande. Agora, quem sofre no meio de tudo isso é as crianças. Crianças sofrem vendo essa situação, porque a informação que nós temos, a gente falou com pessoas da família, é de que existe uma briga, e não é de agora, é uma briga, ó, já está com um tempo essa briga aí na justiça, o guarda, quem fica com a guarda, e quem acaba sofrendo no meio dessa história toda são as crianças, né? A gente se sensibiliza porque se trata de crianças, mas é algo que tem que ser resolvido com a família tem que se resolver com ela mesma, tem que se resolver judicialmente também, para que essas crianças elas venham crescer sem traumas, porque muitas das crianças acabam sendo traumatizadas vendo a família brigar, né? Vendo a família aí brigar por conta da guarda delas. Tá bom, gente? Nós temos até uma sonora aí do delegado que ele diz que não se configura como crime. Eu vou até mandar aqui, Marcos André. Aqui eu fiz, eu nem sei se eu já mandei, porque o áudio tá muito ruim da outra, mas eu vou colocar aqui. Gente, o delegado, né, ele falou,
ele mesmo falou, ó, não se configura como sequestro porque se trata, né, da mãe e da avó paterna, e há um vínculo, né, há um vínculo ali familiar. Então o caso, de certa forma, eu acredito que seja assim, está sendo tratado como um caso familiar e não como um sequestro. Então, mas gente, quem sofre diante de tudo isso é as crianças, né? É algo triste. Criança não é para se passar por isso. A criança ela já sofre com o término, né, do pai, da mãe, o término, né, o vínculo afetivo ali entre a família do pai e a família da mãe. Imagina aí com essa situação na qual a criança foi levada até o sul do estado, né? Confusão, gente, confusão muito grande. Nós vamos colocar o vídeo aqui do delegado e já a gente volta aqui com você, tá bom? Então assista aí. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da Delegacia Seccional de Barras, vem por intermédio deste reiterar que até o presente momento não foi configurado qualquer prática de crime de sequestro a respeito da situação das menores que supostamente foram levadas do colégio na cidade de Barras, na data de ontem, 16 de março de 2026. Logo após o fato, nossas equipes já iniciaram prontamente as diligências no intuito de identificar o veículo e o responsável pela condução. Foi um trabalho que levou a manhã e uma parte da tarde, um trabalho de integração entre as forças de segurança. Após procedermos à identificação do veículo, prontamente entramos em contato com equipes da Polícia Rodoviária Federal, informando as características e a placa do veículo, que procederam à interceptação na cidade de Bom Jesus. E quando o veículo foi interceptado, prontamente foram localizadas as crianças, a avó e a mãe das crianças. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da Delegacia Seccional de Barras, vem por intermédio deste reiterar que até o presente momento não foi configurado qualquer prática de crime de sequestro a respeito da situação das menores que supostamente foram levadas do colégio na cidade de Barras. Gente, então tá aí, é triste, né, lamentável essa situação. De certa forma, do ponto de vista popular, soa como algo injusto, né? Porque as crianças possivelmente irá ficar com a mãe mesmo, né? E assim, a gente quer, né, que as famílias se resolvam, né, para que a criança venha crescer num ambiente saudável, né, emocionalmente. Mas o delegado acabou de confirmar aí, né, através dessa sonora, de que a polícia, ou melhor, a justiça não vai considerar como sequestro, né? Tem muita gente aí comentando nas redes sociais, falando sobre injustiça. Tem muita gente aí falando sobre este caso aí, né, que aconteceu ontem, né, de forma repentina aqui na nossa cidade, né? Então a gente fica aí, né, na expectativa. Qualquer nova atualização sobre esse caso a gente traz aqui para você, tá bom, gente? Então, inclusive, falar aqui, mudando aqui de assunto, o presidente da Federação de Futebol do Piauí esteve em uma agenda com o presidente, ou melhor, com o deputado Evaldo Gomes e também o governador do estado, Rafael Fonteles, né? O mesmo estavam lá nessa audiência para tratar de assuntos relacionados ao futebol piauiense, que tem crescido bastante ao decorrer dos anos, né? Principalmente quando passou a estar sob o comando do presidente Robert Brau Carcará, que hoje, né, tem feito um belo trabalho aí no futebol piauiense, né? A gente tem vários avanços aqui, inclusive a revitalização aí do Albertão, né? Também agora tem mais vagas, né, do piauiense, né, na Copa do Brasil. Enfim, são avanços como esses que tem que ser mostrado, tem que ser visto, de que o futebol piauiense tem valor e não está esquecido. Pelo contrário, está lembrado. Nós temos aí o Atlético Piauiense, está fazendo história, né?
Até um tempo atrás o Altos estava com tudo. Hoje eu não sei. Acho que, se não me engano, ontem mesmo, acho que o Altos dispensou muitos jogadores, né? Acabou o contrato, outros voltaram de empréstimo, até preparador físico. Mas o Altos também deixou, né? Tem deixado a sua história aí no futebol piauiense. Tudo isso é porque há um incentivo por parte do presidente da Federação de Futebol, porque se os times ganham, se os times crescem, se destacam a nível regional, a nível nacional, então o trabalho também da Federação de Futebol do Piauí é mostrado, né? É mostrado e é visto que está dando resultado. Tá bom, gente? Então essa audiência aconteceu ontem, né? Estavam na audiência o governador Rafael Fonteles, Robert Brau Carcará e o então deputado Evaldo Gomes, né? Os dois são, de certa forma, já carregam essa bandeira com relação ao futebol. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, disponibilizou o espelho da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. A consulta pode ser feita de forma individual na página do participante, incluindo candidatos da aplicação regular, reaplicação e das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba. A versão digitalizada apresenta a correção com notas em cada uma das 5 competências avaliadas, com pontuação de 0 a 200 pontos por critério. O processo pode envolver até 4 avaliadores para definição da nota final. Também foram divulgadas as notas dos treineiros que realizaram o exame para autoavaliação. Dos mais de 4.800.000 inscritos confirmados, cerca de 1 milhão eram estudantes do primeiro ou segundo ano do ensino médio, que não podem utilizar o resultado para acesso ao ensino superior. Saiba mais em enem.inep.gov.br/participante. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí, gente. Tá aí. Você que fez o Enem, já está disponível aí uma versão digital da sua redação. E o bom é que já mostra as correções, aquilo que você acertou, aquilo que você errou. Bom até mesmo para o próximo Enem, porque assim você já sabe o que você errou e aquilo que você pode corrigir, tá bom? Então tá aí disponível lá no site do INEP. Pessoal, vamos falar aqui de notícias estaduais. A DENIT, que é um órgão, né, do governo responsável, né, pela infraestrutura, pistas, pontes, ela decreta emergência para algumas pontes aqui no nosso estado. Entre elas, pontes aqui no norte do estado. Aqui, por exemplo, entre Batalha e Piripiri, se eu não me engano, na 222, na BR-222. Tem essas pontes aí, inclusive pontes de madeira, gente. A gente está em um estado que, infelizmente, BR ainda existe, mas de madeira. Complicado. Inclusive tem as imagens. A gente vai colocar reportagem, um áudio reportagem. Na sequência a gente vai mostrar aqui para você essas pontes, né? As informações é do cidadeverde.com, tá bom? Mas escute o áudio aí falando sobre essa situação aqui envolvendo as pontes, principalmente aqui no norte do estado. Escute aí. São 5 pontes existentes na BR-222 em um trecho de 10 quilômetros, pois lá era rodovia estadual e foi federalizada. O DNT vai construir 5 pontes de concreto. O DNT esclarece que nenhuma decretação de emergência foi em consequência do período chuvoso. As pontes de Camuripim e Utabuba foram decretadas ainda no período de BR-BRO. Essa decisão foi tomada depois de 3 tentativas de licitação para reabilitar as estruturas por terem sido fracassadas, por falta de propostas válidas ou de empresas qualificadas. As pontes de madeira na BR-222 PI
foram decretadas agora por conta do incidente na ponte entre Piripiri e Batalha, a quebra de um dos tabuleiros da ponte. Com esse incidente, aproveitamos para decretar emergência em todas essas pontes de madeira da BR-222 para acelerar o processo e iniciar as obras para a substituição dessas estruturas em concreto. As pontes estavam muito deterioradas devido ao tempo, mais de 50 anos construídas. Das 5 pontes existentes na BR-222 apenas uma encontra-se interditada no momento, no trecho entre Piripiri e Batalha, onde estamos trabalhando para restabelecer o tráfego, disse Superintendente Regional do DNT, Ribamar Bastos. As pontes em emergência são, na BR-222, 5 pontes de madeira entre as cidades de Piripiri e Batalha. Na BR-402, no rio Utabuba, na divisa com o Ceará, depois de Barra Grande. Na BR-402, rio Camurupim, no povoado Camurupim, em Luiz Correia. O DNT orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização ao trafegar pelos trechos em obras. Em casos de contratação emergencial, o prazo legal para execução dos serviços é de até 1 ano. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí essa informação aí da TV Cidade Verde, né? Ou melhor, cidadeverde.com, a respeito dessas pontes. E é algo muito sério. Inclusive as pontes de emergência são na BR-222, entre, no caso, ponte de madeira, essa da 222. No caso, entre as cidades de Piripiri e Batalha, né? Outra na BR-402, no rio Ubatuba, na divisa com o Ceará, depois de Barra Grande. E na BR também 402, rio Camurupim, no povoado Camurupim, em Luiz Correia. E é algo, gente, que tem que ser visto com urgência, porque isso aí implica diretamente na segurança dos condutores, de quem trafega nessas pontes. Não é a primeira vez que acontece incidentes relacionados a essa ponte aqui na 222, entre Batalha e Piripiri. Já aconteceu. Se antes era uma rodovia estadual e hoje é federal, mas o governo tem que ver juntamente com a federação para resolver esse problema. Acredito que a partir de agora, né, a DENIT, né, que é responsável por este caso, vai estar resolvendo essa situação, principalmente aqui entre Batalha e Piripiri. Outro dia o caminhão afundou dentro da ponte de madeira, porque nós estamos aí em 2026 e ainda assim existe BRs com pontes de madeira, né? Nós temos aí as imagens, estamos exibindo aí as imagens das pontes, as pontes basicamente deteriorada, não tem condição nenhuma de ficar funcionando, né? Principalmente porque em BRs passa-se muito caminhões muito pesados, aquelas Scanias, aquelas carretas, e com aquilo, né, vai muito peso e aquilo ali pode ceder e causar uma tragédia, né? Outro dia, por pouco, o caminhão não cai dentro do rio, ali na BR-222, né, ao passar sobre a ponte. O governo do estado, né, está fazendo isso por conta das reivindicações, né, por conta da mídia, que acabou cobrando, né, fazendo esses vídeos aí para poder resolver essa situação. Que bom que deu certo. Na pressão, mas deu certo. Tá bom, gente? Pessoal, houve uma operação na cidade de Picos contra facções criminosas. É mais uma ação integrada aí das forças de segurança, né? E nessa vez foi presa aí uma donzela, uma jovem, né? Aparentemente jovem, saudável, bonita, porém tá na criminalidade. Tem gente hoje em dia que tem toda a condição para ser um cidadão de bem, para ser uma pessoa bem-sucedida, mas muitos escolhem andar pelo mau caminho.
ela que estava, né, integrando uma facção criminosa, ela trocou de pulseira. Hoje ela usa a pulseira de prata. No caso é a pulseira que ninguém quer usar, que são as algemas, né? E o delegado Charles, né, como sempre, fazendo esses vídeos aí, de certa forma, acaba descontraindo, né? É diferente a forma que ele aborda. Tá bom, gente? Eu vou colocar o vídeo aqui, na sequência a gente volta aqui com você. Escute aí. Vou trocar essa sua pulseira de prata, tira ela. Pode tirar essa pulseira. Pode tirar a pulseira. Vou trocar a sua pulseira de prata por essa pulseira aqui, que é mais segura. Essa daqui é a demonstração de que o crime não compensa. Você tá preso. Agora você vai responder criminalmente pelos seus atos. Gente, o crime não compensa. Tá aí a moça e essa donzela, aparentemente jovem, né, saudável, mas quer viver a vida errada, a vida de crime, a vida da criminalidade. E como o delegado Charles falou, o crime não compensa. E é muitos que estão por este caminho, né, caminho da criminalidade. Agora, uma coisa que eu sempre falo para vocês é que tá horrível, né, digamos assim, tá horrível a situação do Estado. Todo lugar tem facção criminosa, todos os lugares. Infelizmente, a organização criminosa, ela muitas das vezes tem sido mais organizada do que o próprio Estado, né? Hoje em dia a gente vê no Congresso, tem aí o Congresso, tem o Senado, enfim, e tem uma confusão doida, né? Para aprovar uma lei, muitas das vezes que vai beneficiar a população, tem que passar por várias instâncias. Já a organização criminosa não. A organização criminosa, para se alastrar, para tomar territórios, é questão de dias, porque eles trabalham em conjunto. Afinal, é a organização criminosa. E muitas das vezes dá a impressão de que o crime é mais organizado do que o próprio Estado. Então tá aí as forças de segurança, né, por sua vez, dando troco aí nas facções criminosas, fazendo a sua parte, mas para que isso venha mudar, tem que começar lá de cima, lá dos grandões. Tá bom, gente? Tá aí a donzela aí, trocou de pulseira, né? E o delegado ainda tira onda. Pessoal, a gente recebeu uma denúncia agora há pouco, a gente já vai colocar aí aqui para você ver, né, a situação de como se encontra o cemitério daqui de Barras. Gente, Matagal grande. Teve um internauta que nos mandou aqui nesse momento um vídeo, né, um vídeo da condição do cemitério. Muito complicado porque, né, tá perto do Dia dos Finados, tudo limpo, mas depois disso acabou o respeito por quem já foi, pelas famílias que visitam lá. Gente, isso aí tem que ser mudado. Não pode limpar o cemitério somente quando está perto do Dia de Finados. Quando é em outubro, dia 15, é tudo um brinco, limpo. Mas depois, pronto, fica jogado aos matos, né? Isso é uma falta de respeito com quem já se foi e principalmente com quem está vivo e que vai visitar os seus entes queridos. Tá bom, gente? Gente, deixa eu falar algo aqui para você a respeito desse acidente que aconteceu aqui. Tem até umas imagens, eu vou pedir para o Marcos André colocar enquanto eu vou falando aqui as informações que chegaram. Gente, agora no início da tarde, por volta de 11h30, 11h40, aconteceu um grave acidente ali na localidade de São Luís, ali depois do colégio, acho que ali depois da entrada da Picada, aonde um caminhão, né, acabou colidindo aí com um motociclista. O motociclista era um senhor de idade, né, acabou morrendo, né, teve fratura exposta, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo lá, ainda no local, né? As equipes do SAMU
e também do GAV, e estiveram lá, né? Ainda estão lá, fazendo os procedimentos cabíveis, né? O motorista do caminhão até o momento não se sabe o paradeiro dele, provavelmente fugiu, porque é incrível. Uns fogem por medo, outros fogem para não ser preso em flagrante, né? Foge do flagrante. Mas é uma situação triste, né? Um senhor acabou perdendo a vida, né? No início da tarde de hoje, ali, vítima desse acidente fatal, né? A informação de que chegou para nós até o momento é de que o caminhão estava vindo do sentido zona rural para a cidade e o motociclista, né, fazendo o oposto, né? Quando houve essa colisão, exatamente, tem uma observação aqui que foi feita, mostra que o caminhão ele está na contramão. E foi uma batida muito feia, né? Uma batida muito feia, amassou ali a frente do caminhão. Só que existe essa situação, né? O motorista foge do local, né? Para não ser preso em flagrante, né? Foge exatamente para poder se safar. Mas também tem o medo da população linchar. Mas, enfim, gente, é muito triste toda essa situação que aconteceu no início, agora da tarde de hoje, né? Quarta-feira. Né, acabou vitimando aí esse senhor. Quando chegar informações sobre a identidade do mesmo, a gente vai estar mostrando aqui para você. Mas de antemão é algo muito triste, porque é um acidente que acabou vitimando, tirando a vida de um senhor de idade que estava voltando para sua casa, né? Eu vou, inclusive, colher algumas informações que chegou aqui para a gente. Vou ver se é a informação a respeito da identidade do mesmo. Deixa eu ver. Não, pessoal, não chegou a identidade do mesmo ainda para nós. Mas o que se sabe é de que a área já foi isolada. Provavelmente vão esperar a perícia, alguma coisa assim do tipo, porque isolaram a área, o perímetro, já fizeram a coberta, né, do corpo da vítima, né, e estão esperando aí as autoridades para fazer, né, os procedimentos cabíveis, né, mas de antemão a gente se solidariza aí pela dor da família, né, que perdeu esse ente querido, que Deus venha confortar eles nesse momento de dor, né, a gente deseja forças e melhoras, né, para que essa família lutada venha encontrar, né, de certa forma, um conforto, lembrar desse senhor como uma pessoa feliz, que acredito eu que ele era. Tá bom, gente? Agora vamos tratar de uma denúncia aqui que aconteceu aqui na nossa cidade. O cemitério São José, ali no bairro Matadouro, que hoje acredito eu que seja o principal cemitério aqui da cidade de Barras, né? Acredito eu que é um dos principais. Fica aqui dentro da cidade. Um internauta nos mandou aí um vídeo que mostra a situação lamentável que o cemitério São José se encontra. Basicamente jogado aos matos. Infelizmente, essa é a mais pura verdade. Está jogado aos matos. Há um tempo atrás nós fizemos inclusive uma denúncia a respeito do furto de materiais de bronze, como aquelas argolas, crucifixos, imagens, né, de Jesus, de bronze que estariam sendo retiradas dos túmulos. E hoje a gente vê o porquê. Porque o mato já tomou de conta, e isso acaba facilitando a vida dos criminosos, né? E também, gente, realmente, como foi nos falado aqui, tem pessoas que usam droga lá dentro. Inclusive, eu moro ali naquela região, já passei ali na frente, tarde da noite, e já vi movimentações lá dentro. Pessoas lá dentro que estão fazendo alguma coisa. Acredito eu que seja usando droga, né? Mas o poder público tem que dar uma olhada para essa situação, né? Porque basicamente a maior parte
dos entes queridos da população barrense estão enterrados ali. Tem muita gente enterrada ali. Ali tem pessoas comuns, tem pessoas conhecidas, tem pessoas de todo jeito que foram enterradas ali. Então tem que ter um respeito, né? Respeito com quem está vivo e também com quem já partiu. Imagina só, a pessoa nem tem aonde se sentar para poder visitar ali os seus entes queridos que já se partiram, né? Porque o mato não deixa. A imagem que nos foi enviado mostra nitidamente um mato enorme, muito grande aí, próximo aos túmulos, né? Outros chegam até sobre o túmulo. Tem não. Entendeu, gente? Então tá aí essa imagem aí crítica, né? Que a gente vê aqui é o descaso, é o abandono do cemitério São José aqui no bairro Matadouro. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, eu tô vendo agora direito aqui, não tava nem olhando assim tão diretamente, mas olha, pelo amor de Deus, gente, basicamente tem túmulos que nem dá pra ver mais por conta do mato, tem túmulos que já foram tomados por conta do mato. Então a prefeitura, né, tem que fazer alguma coisa, né? Algum vereador tem que fazer algum requerimento aí para o prefeito tomar alguma providência para poder limpar o cemitério São José, né? A pessoa não tem nem como ir lá visitar os seus entes queridos porque não tem onde se sentar. Tem gente que fica procurando túmulo lá porque não dá para ver por conta do mato. Então, prefeitura, né? Prefeito Edilson Capote, secretário de administração Wilson Capote, secretário aí de obras, enfim, tomem providências, porque isso aqui é um pedido da população, né? Estamos aqui reivindicando o direito da população aqui barrense, né, que está aí sem poder visitar os seus entes queridos por conta do matagal que virou o cemitério São José. Tá bom, gente? O Piauí ele tem uma lei que obriga os postos a detalhar o preço e a qualidade dos combustíveis. Muito interessante. Aqui no ano de, acho que 2025, no ano passado, teve uma operação do INEP, né? Ou melhor, do IMEP, que visou aqui balanças, objetos de medição e também os postos de combustíveis. Teve alguns postos de combustíveis aqui em Barras que estavam fora do padrão. Fora do padrão quer dizer que tinha irregularidades no combustível, né? Inclusive eu entrevistei na época, se eu não me engano, o Júnior, né? O presidente do IMEP, né? E inclusive ele falou o seguinte, né? Júnior Macedo, se eu não me engano, ele falou que aqui em Barras tinha alguns postos que estavam com combustível fora do padrão e isso não se caracterizava como gasolina ou combustível adulterado, né? Mas também era algo que prejudicava o consumidor, prejudicava quem comprava gasolina, né? Porque havia uma diferença pequena, mas havia uma diferença no final, na hora de comprar o combustível, né? Imagina só, se a pessoa vai abastecer 1000 litros, né? Um caminhoneiro, a diferença passa a ser grande, né? Então é bom abrir o olho, né? Aqui em Barras, essa lei ela deveria também entrar em vigor, né? Os frentistas, os donos dos postos, detalhar e também detalhar não só o preço, mas também a qualidade da gasolina que o consumidor está comprando, né? A gente vai colocar uma áudio reportagem e a gente vai detalhar esse assunto aí para você entender melhor, tá bom? Mas escute aí a reportagem.
Nos postos de combustíveis do Piauí, é obrigatória a instalação de placas com informações claras sobre a composição dos preços e a origem dos produtos comercializados, conforme a Lei nº 8.530, sancionada em 2024 pelo governador Rafael Fonteles, PT, de autoria do deputado estadual Francisco Lima, PT. A regulamentação vale para gasolina, álcool e óleo diesel. A legislação se torna ainda mais relevante diante do atual cenário internacional, marcado pela instabilidade no mercado de energia, agravada por tensões como a guerra entre Irã e Estados Unidos, contexto que impacta diretamente os preços globais do petróleo e, consequentemente, eleva os valores dos combustíveis. Após a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de zerar impostos federais sobre o diesel importado, que busca conter o aumento dos combustíveis devido à instabilidade internacional, o governador Rafael Fonteles anunciou ontem, 18, que o Piauí também pode reduzir temporariamente o ICMS, desde que a medida garanta queda no preço final ao consumidor. A fiscalização deve ser realizada pelos órgãos competentes, reforçando a proteção ao consumidor e garantindo mais clareza ao setor sensível à economia e ao dia a dia da população. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A Secretaria de Segurança Pública, fez uma operação integrada ao Pacto pela Ordem, na qual lá na cidade de Demerval Lobão foi preso um cadeirante, é isso mesmo. Foram vários mandatos de busca e apreensão, mandatos de prisão, e no meio dessas prisões um cadeirante. Pois é, por incrível que pareça, um cadeirante, uma pessoa de deficiência física, aparentemente não tinha condição alguma de viver naquela vida, mas quando a pessoa quer ser ruim mesmo, ela é ruim. A gente tem uma reportagem aí, um vídeo, que foi postado lá na rede social do delegado Charles. A gente vai colocar aqui para você e na sequência a gente volta aqui detalhando aqui o amparato de toda essa operação, tá bom? Mas assista esse vídeo aí. O que foi que fez você ficar nessa cadeira de roda? Um tiro. Tiro. Tem quantos irmãos? 4. 4? Dos 4, tem quantos envolvidos com o crime? 2 comigo. Então, dos 4, 3 são envolvidos com a criminalidade. Levou um tiro praticando crime, assalto? Não, foi um negócio aí muito bagunçado aí. Foi. Facção, né? Facção. Deixa eu explicar aqui, ó. Qual é a tua facção criminosa? Quadrinho. Bônus 40. Ó, a gente vê um indivíduo desse aqui na cadeira de roda e pode parecer inofensivo. Preso 3 vezes, membro do Bônus 40, e olha a quantidade de droga que nós encontramos. Quantidade de droga que nós encontramos com ele. Muita droga. Olha a quantidade aí, ó. Uma arma de fogo, mais drogas, e ele escondia parte dela dentro desse ventilador. Então, pode parecer inofensivo, mas mesmo numa cadeira de roda, o único medicamento é a cadeia. Não é isso? Exatamente. Vai voltar para a cadeia mais uma vez. Espero que dessa vez você permaneça muito tempo. E aprenda o recado. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Olha, gente, quando a pessoa ela quer ser ruim, não tem quem pare ela. Pode ser a condição física dela, pode ser a mais péssima possível, mas quando a pessoa quer ser ruim, não tem jeito. Ontem nós exibimos aqui uma jovem, aparentemente até bonita, jovem, mas estava lá no meio da facção criminosa. E o pior, ela ainda, de certa forma, envolveu a avó dela. A avó dela escondia as drogas na casa dela, pra você ter noção, a vovó do tráfico, E hoje foi a vez desse cidadão aí, cidadão conhecido como Antônio Alisson, lá de Demerval Lobão. Nós temos aqui uma reportagem, eu vou ler aqui para vocês, do meionews.com, que diz assim: a Polícia Civil do Piauí prendeu nesta quinta-feira, 19, inclusive hoje meu aniversário, gente, 19 de março. Pode mandar aí os presentes aí, principalmente o pessoal aí do TikTok. Hoje, 19,
Um homem identificado como Antônio Alisson durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e a organizações criminosas no município de Demerval Lobão. Cadeirante, ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes desde a adolescência. Na residência onde foi localizado, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas, além de dinheiro em espécie e uma arma de fogo artesanal. De acordo com o coordenador do Departamento de Repressão e Ações Criminosas, o Draco, os agentes localizaram os entorpecentes ocultos na parte traseira de um ventilador utilizado pelo suspeito. Para você ter noção, quem iria procurar drogas na parte traseira de um ventilador? Só a polícia mesmo, né? O equipamento, segundo a polícia, era usado especificamente para dificultar a localização das drogas dentro do imóvel. Abre aspas, Antônio já atuava há bastante tempo no tráfico nessa região, em Demerval Lobão, em um local conhecido como Boca de Fumo. Ele já havia sido preso outras vezes e mais uma vez foi detido com uma grande quantidade de maconha. Durante as buscas, os policiais encontraram drogas escondidas na parte traseira de um ventilador utilizado pelo suspeito, que era usado justamente para ocultar os entorpecentes no interior da residência, disse o delegado. Pois é, gente, tá aí. Gente, é uma situação que infelizmente muitas das vezes tem revoltado, porque a polícia vai lá, faz o seu trabalho, prende, mas a justiça acaba soltando, né? Como o próprio delegado falou aqui, o Antônio Alisson, ele já havia sido preso outras vezes, né? E com maconha, quantidades significativas de maconha, e agora de novo, né? Infelizmente daqui a alguns anos, que é 2, 3, 4 anos, de repente tá aí nas ruas novamente, né? Continuando aqui o texto, segundo a delegada Jailza Pinheiro, da seccional de Demerval Lobão, trata-se de uma família com atuação recorrente no crime. O suspeito já havia sido preso anteriormente, inclusive junto a irmãos, que possui histórico de envolvimento com práticas criminosas. O homem é cadeirante e foi apreendido ainda quando era menor de idade, ocasião em que cumpriu medida socioeducativa de internação. Já adulto, voltou a se envolver com o tráfico e outras atividades ilícitas. Gente, é uma confusão tão grande, porque prende, solta, prende, solta, prende, solta, né? O Brasil está precisando apertar, ser mais rígido com as leis, com os criminosos, pessoas que acabam aí levando outras pessoas a se perderem através do tráfico de drogas. Enfim, é uma confusão muito grande, mas o pior de tudo que eu acho é a justiça que solta, né? Porque tem todo um trabalho, tem todo um custo numa operação dessa, tem combustível para helicóptero, combustível para carro, munição, tem tudo, deslocamento das equipes. Há um gasto muito grande para o Estado, e o Estado, por sua vez, vai lá, prende, mas depois a justiça solta. Isso é um tapa na cara da sociedade. Então o Brasil ele tem que mudar as leis, tem que apertar as leis contra os criminosos, todos os criminosos, tanto os que usam terno e gravata, quanto os que traficam drogas, né? Os que roubam, os que furtam. Mas o Brasil não pode ficar dessa forma. Tem que aumentar a maioridade penal, porque senão adolescentes de 12, 13 anos matam e cumprem uma medida no socioeducativa, passa 3 meses lá, daqui a pouco está nas ruas de novo. O Brasil tem que mudar muita coisa para a gente evoluir como país. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia. Ontem aconteceu um acidente, a gente até noticiou aqui, um acidente ali na zona rural de Barras, ali na saída, né, de Barras para Miguel Alves, ali nas proximidades da localidade de São Luís, né, quando um caminhão
colidiu frontalmente com um homem que estava numa motocicleta, o homem identificado como Milton. Nós temos até umas imagens aí, tem aí, né, Marcos André? Tem as imagens de ontem, né, que nós colocamos aí do acidente. Você vê aí, o acidente aí gravíssimo, né, e acabou vitimando o senhor Milton, né, o nome dele era Milton. Eu vou até ler aqui umas informações que ontem eu apurei, que diz assim: foi identificado como Milton Ferreira Silva, o homem que morreu após um grave acidente registrado na localidade de São Luís, em Barras. A vítima conduziu uma motocicleta quando o caminhão colidiu frontalmente com ele. Com o impacto forte, Milton sofreu fratura exposta e chegou a ser conduzido em estado gravíssimo, mas veio a óbito ainda no local. Ele morava na localidade Fazenda Lourdes, era casado e deixa filho. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram detalhadas, está sendo investigado. Inclusive, o rapaz que estava no caminhão fugiu do local e até então ainda não apareceu, não se entregou. Provavelmente ou não vai se entregar, e se for se entregar vai esperar das 24 horas, né, para não ser autuado em flagrante. Mas é uma situação, uma fatalidade que aconteceu aqui no nosso município, né? A gente deixa aí também os nossos sentimentos, a família do seu Milton, né, a esposa, os filhos, né, nesse momento de dor, né, porque perder um ente querido, ainda mais da forma que aconteceu, é muito triste. Por si só já é triste. Imagina nessa situação na qual o mesmo sofreu fratura exposta e morreu ainda no local, né? O IML, né, esteve lá, né, para fazer os procedimentos cabíveis, né, para constatar a forma, né, de como tudo aconteceu e também se encarregar do corpo do seu Milton. Tá bom, gente? Então a gente torce, né, para que esse tipo de acidente não aconteça aqui. Tem que ter responsabilidade, tem que ter responsabilidade ao conduzir, como o pessoal aí fala, você tem que dirigir por você e pelos outros. Até então ninguém sabe exatamente como aconteceu a dinâmica desse acidente, se o seu Milton colidiu frontalmente ou se foi o caminhão que acabou atingindo o seu Milton, né? Mas essas circunstâncias a gente vai aguardar aí o trabalho da polícia, né, das investigações, para saber o que de fato aconteceu. Tá bom, gente? Então é isso. Gente, tem uma denúncia gravíssima, novamente, no mesmo local, na mesma localidade e com as mesmas pessoas. Há uns meses atrás, acho que 2 meses atrás, nós estivemos lá na localidade Santa Teresa, na zona rural de Barras. Nós fomos, a pedido da população, fazer uma reivindicação através de um vídeo aqui para o portal Barras em Foco, na qual os alunos estavam dias sem ir para a escola por conta da precariedade da estrada. Os alunos, né, que estudam, né, que moram ali na localidade, eles tinham que andar cerca de 4 quilômetros até o ponto onde o ônibus conseguia chegar. A partir desse ponto onde o ônibus esperava, aí então que os alunos iriam para uma escola, se não me engano, lá na Boca da Mas, gente, o ônibus de forma alguma entrava dentro da localidade por conta da precariedade da estrada. Muito buraco, muita lama, né? O local lá já é baixo, mas isso não se resume a um problema que acontece todos os anos. Porque tem muita gente que muitas das vezes, né, é a favor da gestão municipal, que é defensor da gestão pública e que fala a mesma coisa. Ah, não, mas todo inverno é a mesma coisa. Todo inverno chove, agora não pode mais chover. Gente, não se trata disso. A gente está falando de uma estrada que está há 16 anos sem ser feita. Se eu não me engano, segundo informações do seu Milton, do seu Matias,
ele falou que essa estrada foi feita há 16 anos atrás. Acho que na época ainda do então ex-prefeito Manirrego, né, ó, muito tempo. Não é uma estrada que foi feita no ano passado, em 2025, é uma estrada que foi feita há 16 anos atrás. Então, diante de tudo isso, a população pede, cobra e se revolta. A gente vai colocar um vídeo agora que a população está revoltada e não tem nada a ver com isso não. A gente foi lá, a prefeitura mandou os tratores, a retroescavadeira, mandou tudo, mas não foi feito nada. Já faz mais de um mês até então e nada foi feito e o povo está só dizendo, rapaz, ninguém é besta não. E por isso que eu estou dizendo, ninguém tem nada a ver. Por quê? Porque ninguém foi atrás de ninguém, o pessoal foram atrás de nós. E a gente, como um portal, como um meio de comunicação independente, a gente foi lá, fez a reivindicação. Eu não sei se o prefeito viu, acredito eu que sim, porque nos outros dias chegou lá várias máquinas, mas nada foi feito. Mas se você quer matar alguém de raiva, diga que você vai fazer alguma coisa e você não faz. É o que aconteceu lá. E o pessoal lá revoltado, falou tanto desse prefeito. Tem nada a ver. Estamos aí para mostrar os fatos e estamos mostrando, tá bom? Assista o vídeo aí da população revoltada com a situação da estrada lá na Santa Teresa. Boa tarde, nós estamos bem aqui na região da Santa Teresa de novo, com a denúncia, cobrando o prefeito a situação da nossa estrada, que o prefeito prometeu de fazer e não fez. Não, mentiu novamente. Daqui as crianças usaram tudo aqui, ó. O carro não veio mais para cá, está aqui sendo prejudicado para a culpa do prefeito. Aí o meu câmera reclama, filma aqui um buraco assim, ó. É a situação aqui, olha. Quer que seja essa aí, ó. Já querem que o prefeito tome providência e faz entrar em protesto de novo contra as crianças. E as crianças não vão para o colégio. Eu quero que esse vídeo chegue até o governador do estado, chegue à posição e para tomar a providência. Nós vamos fazer uma base assinado e as máquinas vieram. A máquina também aqui, vem na frente, quase com meio. Nunca veio. Nunca fizeram estrada. Vamos representar aqui nosso amigo Matias, ele dá aqui uma palavrinha. Aqui, Matias. O que é que você acha, Matias, sobre nossa estrada aqui? A estrada está péssima, péssima. Esse prefeito de Barras com o vereador de Barras fica só enrolando o pessoal aqui, traz máquinas, traz tudo. A máquina está aqui na frente de um vizinho aqui há mais de um mês. E todo mundo com necessidade aqui, está aqui o buraco, todo mundo vendo, sujeito mata a gente. E tem gente que não conhece a rodagem aqui, pode vir à noite, morre. E esse prefeito está só levando na enrolada. Tanto o prefeito como o vereador de Barras. Principalmente os que vieram deixar a máquina na Santa Teresa. Porque tem dois vereadores aqui na região. Dois vereadores que só são bons para pedir voto. Na hora de fazer a necessidade aqui, tá aqui a rodagem. Todo mundo acabando seu motor, acabando tudo aqui dentro da Santa Teresa, não tem nada que preste. Todo mundo tá vendo a situação da rodada da Santa Teresa. Pra que esse prefeito mandou essa máquina pra cá? Olha os alunos vêm aqui, pra que tudo em pé. O seu da Chagas vive sofrendo aqui com um carro, acabando com o carro velho dele aí. Hoje o homem não pode botar o carro porque todo mundo dá razão a ele. Ele não vai trabalhar só pra ajeitar carro, porque tem a máquina que tá aqui mais de mês na casa do seu preá, vim aqui na porta do seu preá aqui, e nunca vieram botar nem uma carrada de pisar aqui. Tá aqui a situação da rodagem, da casa do seu Manel Turiba até a pista da Boa Presença, essa situação. Agora eu não sei para que aqui que esse prefeito e esses vereadores vieram com isso para cá, porque mais não tivesse trazido máquina para cá, tivesse deixado a máquina mesmo lá embaixo, devia ter trazido para cá para enganar os abestados. Agora só que ninguém é besta não. Ninguém é besta aqui não. Você fez isso daí pensando que vai enganar. Você pode enganar quem é abestado, mas quem é abestado você não engana não.
Pessoal, então tá aí, situação crítica, os moradores da localidade de Santa Teresa estão revoltados e o cidadão aí, esse senhor de idade, falou a respeito dos vereadores, que na época da eleição estão todo mundo lá pedindo voto, tá todo mundo lá pedindo, todo mundo é carismático, todo mundo abraça, então eu vou até falar que eu não tô devendo ninguém, não tenho contrato com nenhum vereador, Dona Jovelina, a senhora mesmo, a senhora que, digamos assim, a senhora que manda naquela região lá, fale com o prefeito, porque as máquinas já estão lá e até então o trabalho não foi feito. Até onde eu sei, posso estar muito errado. Se estiver errado, peço até desculpas depois. Essas máquinas, eu acredito que elas não são da prefeitura. E se elas forem alugadas? Tá lá, um mês lá parada e o aluguel rolando. É dinheiro público jogado fora. Então o poder público tem que olhar, tem que ver essa situação para que venha a ser resolvido. As crianças não irão para a escola novamente. No dia que chove, já não vão de qualquer maneira. Mas agora os pais não vão querer mandar novamente, porque há o medo, né? Porque os alunos estudam integral, os alunos passam o dia na escola, e geralmente sempre chove na parte da tarde, horário que as crianças saem. E quem é de lá, quem é daquela região sabe que ali tem uns pontilhões, sabe que ali tem uns bueiros, que é perigoso. Né? Outro dia a gente viu um caso aí de um senhor perdeu a vida em um bueiro ali em Teresina. Agora imagina a criança voltando basicamente 5h30 para 6 da tarde, escuro, só crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, voltando naquela região ali, no escuro, chovendo. Então é algo que tem que ser visto para ontem, porque as crianças não vão para a escola dessa forma. Os pais não vão mandar, claro, por medida de segurança e também em forma de protesto. Então, o prefeito tem que ser visto isso com urgência, porque senão o povo vai continuar sofrendo e 2028 tá bem aí, né? E a gente tá aqui em 2026, o senhor vai querer pedir voto para alguém. Então é bom o senhor resolver esse problema, porque como o senhorzinho aí falou, o povo não é besta não, tá bom? Então fica aí o nosso pedido, né, ao poder público para resolver essa situação. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. Nós pedimos para que você se inscreva no nosso canal, para que você vá lá no YouTube, pesquise lá, Rádio Águia Web, se inscreva lá. Se inscreva também na nossa página lá no Instagram, mesma coisa, Rádio Águia Web, e veja lá os cortes desta programação. E também nós temos aí o TikTok, temos aqui o que está sendo transmitido, o nosso TikTok, Roberto Santos, e também temos o TikTok da Rádio Águia Web. Lá também nós sempre vamos estar alimentando aí essa rede social. Tá bom, gente? Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.